Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso aos irmãos que quando eu estava ali na hora do louvor, glórias ao Senhor Jesus. Eu tomo umas medicações, irmãos. O pessoal que me conhece há mais tempo sabe, né? Um pouco da minha história. E essas medicações que eu tomo me dão muito efeito colateral. E eu estava ali, de repente comecei a enxergar umas aguinhas. Não sei explicar para vocês, mas me tapa as vistas. É um efeito colateral do remédio, eu já sabia disso. Sempre que acontece, eu sei que é por causa do bendito remédio. Não vou dizer maldito, não. Vou dizer bendito, que é por causa dele que eu estou de pé, né? Jesus, ele constituiu os médicos para nos abençoar. Mas eu confesso para os irmãos que esse remédio já está me dando nos nervos. E eu falei, e agora, Deus? Como é que eu vou ler a palavra? Eu falei para o meu marido que estava ali. Falei assim, vida, eu estou enxergando a aguinha, né? Que ele já sabe. E ele, e agora? Como é que você vai fazer? Você vai conseguir ler? Aí eu disse para ele, isso não vai ser um impedimento para mim trazer a palavra do meu Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia está aqui na minha cabeça. Eu decorei todos os textos que eu tenho que falar. Porque eu sei que algo podia acontecer. Nós temos que ter a Bíblia na memória. E se eu não conseguir ler o que está escrito aqui na palavra de Deus, eu sei. Porque eu guardei na memória. Tem muitas mulheres aqui na igreja que têm um chamado muito grande com a palavra. Comecem a decorar a palavra de Deus. Mulher tem a memória de elefante, na verdade. A gente consegue lembrar de coisas que aconteceu bem no passado. Que às vezes nossos maridos olham para nossa cara e falam, o que é isso? Você está lembrando disso? Nem lembro que isso aconteceu. Mas a gente tem esse dom porque foi Deus que deu. Isso não vai ser um impedimento para mim trazer a mensagem que Deus tem para a tua vida hoje. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por eu ter passado na faculdade. Aleluia! Sabe por que eu agradeço? Porque é esse o motivo que eu estou aqui hoje. Se eu não tivesse passado, eu estava agora lá fazendo prova, tentando recuperar o que eu perdi. Mas o Senhor me deu muita sabedoria esse semestre. Eu falei, Deus, eu estou com muita saudade do teu altar. Deus sabe o quanto eu amo trazer a palavra dele. Deus sabe o quanto eu estou feliz de estar aqui nesta hora. Também confesso aos irmãos que quando o bispo me concede a oportunidade, ou às vezes até o irmão Wellington, né, que ministra os cultos de quinta-feira, eu fico uns 2 dias com dor de barriga, umas 3 noites sem dormir. Verdade. Eu fico, mas isso não é ansiedade não. Sabe o que é isso? É temor. É temor de estar em cima do altar do meu Deus. É a reverência que eu tenho medo de errar. Eu sou falha, eu sou um ser humano como qualquer outro, mas eu tenho medo de errar no altar do meu Deus. Oh, aleluia. Então vamos falar um pouquinho da palavra do nosso Deus nesta noite. Tá muito frio aí, irmãos? Pode falar se tá ou não. Tá muito frio aí, porque eu não tô sentindo meus dedos do pé aqui de jeito nenhum. Eu não tô sentindo. Tá difícil aqui, né? Mas vamos dar glória, vamos mandar fogo. É isso mesmo, vamos mandar fogo. Porque crente pentecostal desce fogo. Eu sou pentecostal. Se tiver frio, eu faço fogo descer em nome de Jesus. Pode dar glória, enquanto eu vou tentando enxergar aqui a Bíblia, tá? Pode dar glória. A Bíblia diz em Romanos que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Por isso nós temos que dar glória o tempo todo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João 8. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. É João 8:32 para iniciar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. É bem simples aqui. Glórias ao Senhor. Eu estou enxergando. Aleluia. Comecei a louvar a Deus. Falei, não, eu vou louvar. Pai do céu, louvo. E foi voltando. Glória a Deus. Foi voltando. Não vai vir dor de cabeça nenhuma, porque logo depois disso veio uma dor de cabeça terrível. Terrível.
que só eu mesmo para aguentar. A palavra do Senhor nesse versículo diz da seguinte maneira: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler de novo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já decorou, né? Aleluia. Aqui a palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que a verdade vos libertará. A palavra é muito clara porque também diz que Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é Jesus. Então é o mesmo que dizer: quem liberta é Jesus. Porque Ele é a verdade. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu pela minha e pela tua vida. E nesta noite eu quero que você preste muita atenção na palavra do Senhor que está saindo deste altar. Porque a palavra de Deus é o Verbo. E o Verbo é Jesus. Então tudo que sai daqui é o que te liberta. Não necessariamente você tem que passar por um corredor para ser liberto. Não necessariamente. Basta você sentar aí onde você está agora e adquirir o que sai do altar. É muito simples. Mas não adianta também você estar aí sentado somente olhando para mim e não acreditar no que sai daqui. E não entender a palavra de Deus. Tem gente que vem na igreja em busca de algo. Todo mundo está em busca de algo sempre nesta terra. E a gente vem na igreja, principalmente no culto de libertação. O título do culto é libertação. Então todos nós estamos na igreja dia de sexta-feira atrás de uma libertação. E muitas das vezes a pessoa fala: mas meu Deus, por que eu não sou liberto? Toda vez eu passo naquele corredor e nada acontece. E quando acontece, na outra sexta-feira de novo, acontece de novo. A mesma coisa, mas a minha vida verdadeiramente não muda. Eu vou dizer para você o porquê. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então preste atenção aqui. Ainda aí na sua Bíblia. Aleluia. João 5. Glória a Deus. Louvado seja. Solta um pouquinho aí. Aleluia, Deus. Vem. João 5:2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Por enquanto até aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João são os evangelhos que relatam os milagres que Jesus fez nesta terra quando ele estava aqui como homem. Amém? Nesses evangelhos tem um em Marcos que relata a história de uma mulher que eu acredito que todo mundo aqui conhece, né? A mulher que tocou na orla do manto. Todo mundo conhece essa história, principalmente a mulherada aqui. Amém ou não? Amém. Pode dizer amém, irmão. Pode participar. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que esta mulher, ela sofria de um fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue? É uma hemorragia. Quem é mulher aqui sabe que nós temos um período menstrual de 3 a 10 dias. Passou disso, já é algum problema. Vamos procurar um ginecologista, né? Um especialista na área, porque você pode estar doente, né? E naquele tempo não existia ginecologista, não tinha médico, não tinha ninguém que pudesse ajudar. E uma vez que a mulher estava no seu período menstrual, ela era considerada impura. Ou seja, ela se isolava da família, ela se isolava, ficava sozinha, porque ela estava impura. Então ela ficava impura sozinha, para não contaminar as outras pessoas. E essa mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, a Bíblia diz que ela já estava há 12 anos com esta hemorragia. Há 12 anos. Se de 3 a 10 dias ela já era considerada impura, imagine numa hemorragia.
também não fala se ela era casada ou se não era, mas nós podemos imaginar que susto. Glória a Deus. Mas nós podemos imaginar que esta mulher, por ela ser impura, por estar com uma hemorragia, nós acreditamos que ela tinha sido abandonada por sua família, ou a mesma tinha abandonado a família. Então imagine 12 anos, se a gente já sofre, né, irmãs? As irmãs que estão aqui, a gente já sofre com 3 dias, 4 dias, é insuportável. Mas a gente consegue passar. Imagine ficar 12 anos sem saber se você vai ou não ser curada daquilo. Porque tudo depende do seu corpo. E há 12 anos aquela mulher estava lá, sofrendo com aquele fluxo de sangue, com aquela coisa terrível, que todas as mulheres que estão aqui conseguem sim imaginar o sofrimento dela. Todas as que estão aqui, todas. Menos as crianças. Em busca de uma esperança. Ela viu que aquele tal Jesus estava passando por lá. A Bíblia relata que Jesus estava passando no meio de uma grande multidão. Muitas pessoas acreditavam em Jesus e muitas não. Mas as que estavam ao redor dele eram tanto pessoas que acreditavam quanto pessoas que não acreditavam. Jesus era como se fosse uma celebridade ali naquele momento passando. E Jesus passava juntamente com seus discípulos. Aleluia. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão que Jesus estava passando juntamente com seus discípulos, ele dizia: ei, peraí, para tudo. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos estavam junto com ele. Mas Senhor, como o Senhor disse que alguém te tocou, olha o tanto de gente que tem aqui, todo mundo está te tocando, Senhor. Que conversa é essa? Jesus repetiu: alguém me tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude. E eu quero saber quem foi que me tocou, que está aqui no meio deste povo. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou somente na orla do manto. Ela não tocou no físico de Jesus. Ali estava todo mundo em cima de Jesus. Todo mundo tocando Jesus, todo mundo lá beliscando ele. Ela tocou só na pontinha da orla. Sabe por que ele sentiu? Aleluia, Deus. Porque aquela mulher teve fé. Esta é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Aleluia. Hoje é culto de libertação. Hoje é culto de libertação. Nós vamos fazer um corredor. Eu creio mas vai ter corredor? Se tiver ou não um corredor nesta noite, hoje é culto de libertação. Se você não tiver fé que você vai ser liberto e vai ser curado, não vai acontecer. Eu sinto te dizer, mas irmã Thaís, você está dizendo isso sendo que eu estou na igreja. Tem gente que pensa que a igreja tem a obrigação de operar milagre na vida dele. Tem gente que pensa que só de vir na igreja, não, já estou liberto, vai acontecer e pronto. A Bíblia relata 35 milagres de Jesus nestes evangelhos que eu citei para vocês. Mas Jesus não costumava fazer milagres voluntariamente, não. Eu sinto te dizer, mas Jesus não fazia milagres voluntariamente, não. Ele exigia somente uma coisa: fé. Você crê? Crê. Então levanta. Levanta e anda. Era isso que Jesus pregava. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, o próprio João fala que se fosse tentar escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberia em nenhum livro do mundo. A Bíblia relata 35. Mas quem disse que foi só 35? Mas João, olha que engraçado, João também fala. João fala que havia um objetivo para Jesus ter feito tantos milagres. Ele desceu aqui na terra, ele já sabia tudo o que ia acontecer, que ele é Deus. Aleluia. Mas tinha um objetivo. E João fala que o objetivo de Jesus ter feito todos esses milagres
e ter relatado apenas alguns deles, era pra gente saber, eu e você que está aqui hoje, que Ele é vida. Que Ele é vida. É somente por isso que Jesus fez tantos milagres, porque para Ele era tudo muito fácil, né? Para Ele era tudo muito fácil. Jesus podia muito bem descer aqui e curar todo mundo e fazer tudo e pronto. Mas não, todo mundo que foi curado tem uma história. Uma história de fé. Uma história de fé. Eu penso você que você está aqui hoje, sentado nessa cadeira, olhando para mim, para o altar, e que tudo que você almeja, tudo que você quer vai acontecer, não. João 8:32. De novo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É bem por aí, irmãos. Aleluia. E nós lemos aqui em João 5. Eu confesso para os irmãos que quando o bispo me concedeu a oportunidade de estar pregando, me veio assim vagamente João 5, mas eu falei, mas Deus, eu já preguei isso antes. De novo? Deus, eu já falei dessa palavra antes, já. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero ajudar a igreja em outra área. Eu quero ser usada de outra forma, Deus. Por que João 5? Nossa. Pra que eu fui falar isso, irmãos? Pra quê? Pra que eu fui questionar papai? Esse microfone tá... Eu podia ter ficado sem essa. Quem falou que é você que escolhe alguma coisa? Quem falou que é você que fala no teu altar? Hoje eu vou falar com o meu povo com esta palavra de novo. De uma outra maneira. Ou você esqueceu que a minha palavra se renova cada manhã? Da outra vez você pregou, mas você falou uma outra edificação para a igreja. Meu Deus. É isso que você vai falar e acabou. Aí eu falei, mas Deus, tá bom, vou falar junto sempre sim. Só que eu vou fazer igual da outra vez. Deixa eu te dizer. Deixa eu falar com a minha igreja. Deixa eu falar do meu jeito. Você não escolhe nada, você não manda nada aqui. Podia ter ficado sem essa, né? Mas Ele é o meu Deus lindo. Meu Deus maravilhoso. Aleluia. E nós lemos aqui em João 5, irmãos. A Bíblia fala sobre um tanque, né? Um tanque chamado Betesda, né? O significado de Betesda é casa de misericórdia, né? E nesse tanque havia 5 entradas, né? A Bíblia diz alpendres, né? Alpendres quer dizer entradas. Nessas 5 entradas, em volta, havia muitos enfermos. Muitas pessoas, né? Com enfermidades crônicas, né? Eita! Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Muitas pessoas com enfermidades crônicas, né? Foi aqui que eu parei. Glória a Deus. Tá bom aí? Glória a Deus. Enfermidades crônicas, irmãos, é mais ou menos não, é exatamente aquele problema que eu falei pra vocês que eu tomo uma medicação, né? Crônico, né? Que aos olhos dos médicos não tem cura, né? Mas aos olhos de Deus, com certeza tem, né? Então eu creio na minha cura que vai chegar na hora certa. Mas naquele tempo, irmãos, não tinha médicos como hoje, ninguém tinha convênio, era algo, enfim, muito diferente, né, do que a gente vive hoje. Eu agradeço a Deus por nós termos nascido neste século, né? Porque se tivéssemos nascido naquele século, poderíamos ser um daqueles enfermos que estavam no tanque. E naquele tempo, irmãos, era normal quando alguém tinha uma enfermidade crônica, né? Algo estranho, por exemplo, paralisia, fluxo de sangue, né? Enfim, tem um caso na Bíblia, mas eu creio que muitas mulheres naquele tempo já devem ter sofrido daquilo, né? E naquele tempo, irmãos, era muito normal essas pessoas que tinham essas enfermidades crônicas abandonar suas famílias, ou a família abandonar essas pessoas, né? Então, naquele tanque só tinha gente que não tinha família, eu creio eu, porque era só enfermidade crônica, coisas complicadas mesmo de se curar, que somente um milagre podia curar, né? E a Bíblia diz, irmãos,
destaca, né, um homem, né, que há 38 anos estava enfermo. Há 38 anos ele não andava. A Bíblia não relata se este homem nasceu paralítico ou se ele ficou paralítico depois. A Bíblia não diz nada disso. Apenas diz que há 38 anos ele tinha aquela enfermidade. Aleluia. A Bíblia também diz que naquele tanque havia uma crença. Se a gente ver no versículo 4, fala que um anjo descia, né? Mas em algumas versões aí bíblicas, eu não sei na sua, depois você dá uma olhada aí no versículo 4, se está entre colchetes ou entre parênteses. Porque aquilo que acontecia do anjo descer e tudo mais, era uma crença, era uma opinião judaica. E inclusive em alguns livros, né, é interessante a gente saber que alguns livros antigos, né, não tem esse versículo 4. É importante a gente saber. E é importante estar entre colchetes. Por quê? Porque vai estar escrito lá na Bíblia lá que o povo ficava na beira de um tanque. Mas por que eles ficavam na beira de um tanque? Então está lá entre colchetes o porquê que o pessoal estava lá na beira do tanque. Porque eles acreditavam que um anjo descia. Eles tinham uma crença. Eles tinham uma fé verdadeira até. Mas era uma fé numa coisa errada. Porque eles acreditavam no mover de águas. Eles acreditavam lá, desceu um anjo. O primeiro que descesse, na hora que o anjo tocasse na água, a água se mexeu, o primeiro que descesse era curado. Aí acontecia, vai de um corvo, vamos imaginar aqui um corvo passando, joga uma titica lá, cai na água, a água se move, o povo lá caindo tudo na água suja. Acreditando que seriam curados, porque eles tinham uma esperança. Eles tinham uma esperança de serem livres daquela enfermidade, de viver como alguém normal. Aleluia. Oh, aleluia! A fé daquele povo, meu Deus. A fé daquele povo era até uma fé verdadeira, mas era uma fé errada. Eles colocavam a fé num anjo e uma fé numa água. Anjos não aceitam adoração, sabia? A Bíblia diz que na visão de João, ele viu um anjo. E a primeira coisa que ele pensou que era se prostrar perante aquele anjo. O anjo mandou ele levantar. O anjo mandou ele levantar. Mas o povo tinha fé no anjo. O povo tinha fé que aquela água ia curar e pronto. A Bíblia não relata nenhum caso de alguém que foi curado naquele tanque. A Bíblia só fala da crença daquele povo, mas não fala que alguém foi curado naquele tanque. Não tem. Como eu disse, cai a titica lá, o povo acha que foi o anjo que tocou, cai todo mundo. E aí, quem foi curado? Não sei. E aí, quem foi curado? Quem foi o primeiro que desceu? Não sei, caiu todo mundo junto na água, não dá nem pra saber quem foi o primeiro. Mas o povo continuava ali. O povo continuava ali, insistindo na beira do tanque. Não, eu vou ficar aqui porque eu vou ser o primeiro a descer, eu vou ser curado da minha cegueira, eu vou ser curado da minha paralisia. É aqui que eu vou ficar. Oh, aleluia. O que Deus quer falar conosco nesta noite? Tá tudo muito claro, não está? Até agora, Jesus só falou de fé. Até agora, Jesus só falou de fé. E aquele homem que havia 38 anos que estava lá, o que aconteceu com ele? Aqui todo mundo sabe o final da história. Jesus passou. E Jesus olhou para ele. Quer explicação? Jesus perguntou, porque ele é educado. Jesus não saía curando todo mundo voluntariamente, não, irmãos. Jesus não chegava, já vai, levanta, já vai, você está curado, cego, você está bem, agora vai, levanta. Não era assim, não. Jesus era educado até quando ele era homem aqui na terra. Até hoje. Até hoje, Jesus só entra na nossa vida pedindo licença. Pedindo licença. Glória a Deus, aleluia. Se você não quiser, Jesus não entra na tua vida. Isso é uma escolha. Vai de você acreditar. Mais uma vez, João 8,32.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus estava passando naquele lugar. E lá estava um monte de gente enferma, um monte de gente que só queria saber do próprio nariz. Porque ali ninguém queria saber de ajudar o outro, não, porque ele era paralítico. Se ele era paralítico, ele precisava de alguém para ajudá-lo. Pelo menos é isso que eu imagino, não é verdade? Mas aquele homem, ele não precisou. Ele não precisou descer em tanque nenhum. Ele não precisou acreditar em anjo e nem em água nenhuma, não. Porque Jesus passou. E Jesus perguntou para ele se ele queria voltar a andar. Olha a pergunta. É óbvio que eu quero voltar a andar, né? É claro que eu quero. Mas como eu disse, Jesus é educado. Ele sabe o que você quer. Mas ele vai te perguntar se você quer. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem simplesmente levantou. Eu imagino que as pernas dele estavam lá todas atrofiadas. E os ossos dele voltando tudo para o lugar. Tudo voltou para o lugar. E ainda Jesus mandou ele pegar a cama que ele ficava lá deitado, coitado. Carrega a tua cama, porque tu pode fazer isso agora. E o homem não pensou duas vezes, mas aquele homem, ele não sabia quem tinha curado ele. Ele nem perguntou, ele ficou tão impressionado que ele nem perguntou quem era aquele homem que curou ele. Oxe, foi esse homem que deu. Bom, ele me curou, tá bom. Pegou lá a caminha dele e saiu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ainda com tantos milagres que Jesus fez, as pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Por quê? Todo mundo sabia que aquele homem há 38 anos estava enfermo, estava sem andar. Todo mundo ali da região sabia, todo mundo conhecia. E foram lá, em vez de parabenizar, em vez de glorificar, não. Parabenizar, oh, parabéns, nossa, mas quem te curou? Ah, foi um homem aí, nossa, quem é esse homem? Quero conhecer. Não. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas não acreditavam. Não admitiam. Mesmo com os milagres evidentes que Jesus fazia. Deus do céu, fico indignado com isso. Jesus fazendo milagre, operando na frente deles e eles não. Sabe o que eles disseram? Quem conhece essa palavra sabe. Hoje é sábado. Não é lícito ficar carregando essa cama, não. Não é lícito. Meu Deus, se eu fosse aquele paralítico meu, eu voava no pescoço de eu tô curado, em vez de você me dar um abraço, em vez de você ficar, né, feliz, você vem me dizer que eu não posso carregar a cama porque hoje é sábado. Eu lá quero saber de sábado. Aquele homem que me curou mandou eu carregar a cama e pronto. Glória a Deus. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que os judeus ainda ficaram perseguindo Jesus ainda por causa disso. Ficaram perseguindo Jesus. Porque Jesus mandou ele segurar a cama dele, carregar a cama dele no sábado. Jesus foi curto e grosso com eles. O meu pai também trabalha no sábado. Aleluia. E o filho faz o que o pai faz. Aleluia. E a partir daí Jesus mudou essa história de sábado. A partir daí, claro, tem algumas, né? Tem algumas religiões que ainda respeitam, né? Esse negócio aí do sábado, né? Mas isso acabou. Jesus veio para mudar. Aleluia. E ele mudou, porque ele é Deus. Porque ele é Deus, não é verdade? Aleluia, Jesus. E o que Deus quer falar comigo, com você nesta noite? Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Eu vou contar a história do tanque, vou contar a história do paralítico, tá? Que Jesus passou e que ele levantou e que ele andou e que era sábado e que perseguiram, tá? Mas e a mensagem? O que eu vou falar? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, Deus falou pra mim que ele ia falar o contrário do que ele falou da outra vez, mas que ia edificar a igreja de uma outra maneira também. Glória a Deus. Mas que maneira é essa, Senhor? O que o Senhor quer falar com o teu povo? Se não sobre a igreja, que é um tanque?
a igreja tem que ser vista como um tanque de Betesda, né? Que é o tanque da cura. A igreja tem que ser vista assim? Não! Fala com o meu povo nesta noite de libertação. Para com esse negócio de ficar esperando a água se mexer. Sai da beira do tanque. Deus não está mandando você cair no tanque, não. Deus não está mandando você acreditar que o altar e que a igreja é um tanque, não. Não desta vez. Não desta vez. Aleluia. Sai da beira do tanque. Eu creio que